E aí, gente, tudo bom? Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal, já vão se apresentando quem vai entrando aí, o pessoal já vai acessando também. Aí hoje, qual que é o objetivo dessa nossa aula aqui, né? Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para aumentar o lucro do negócio de vocês, aumentar a geração de caixa, aumentar o quanto de receita vocês colocam dentro da empresa, sem necessariamente aumentar mais investimento em tráfego e usufruindo muito da base de vocês através da análise da matriz RFM, né? E aí eu queria saber de vocês aqui, para a gente já começar a conversar, entender até o nível do negócio de vocês. Hoje, vocês já conseguem entender o que que é matriz RFM? Você já tem esse tipo de análise no negócio de vocês? Me conta aqui, porque o que a gente vai falar hoje aqui, junto com o pessoal da Prax, é justamente, deixa eu até botar para gravar aqui, é justamente como entender de forma muito mais profunda a base de clientes de vocês e criar Problema. estratégias de segmentação, criar estratégias para vender mais para a base de vocês, olhando para essa matriz RFM. E eu queria saber de vocês, vocês já ouviram falar, vocês já têm isso na empresa de vocês ainda não fazem? Podem comentar aqui embaixo, galera, que logo eu já começo. Então, o jogo é, de fato, vocês terem as estratégias das grandes marcas, os grandes e-commerces. E hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer isso de forma super simples, tá? Ó, o Léo já ouviu falar, mas não tenho ainda. Vou começar depois da aula. Show de bola, Léo. E qual que é o estágio do teu negócio? Me conta aí. Me conta aí qual que é o nível do negócio de vocês, para eu entender. Esse aqui é um assunto bem mais, que a gente costuma de falar bem mais aprofundado, porque geralmente a maioria do pessoal só busca vender para um novo cliente. Aqui a gente já está focando na venda para clientes que já estão dentro da base. Então tá. Alguém mais? Está faturando 30 mil, moda streetwear? Show de bola. Porque essa questão, galera, de matriz RFM, de vender para base, tem muito a ver com a natureza do produto e o que que a gente pode fazer para, de fato, aumentar a compra desses clientes. Então, por exemplo, uma moda streetwear tem a possibilidade gigantesca de vender várias coisas para o mesmo cliente. Várias coisas. Agora, se a gente não tem uma estrutura, uma estratégia para entender como, primeiro, como entrar em contato com essas pessoas de forma consistente, como fazer isso, um processo da nossa empresa, obviamente vocês não deixar muito dinheiro na mesa. Então, o meu objetivo aqui nessa aula hoje é, de fato, profissionalizar o negócio de vocês para que vocês tenham mais lucro, gerem mais caixa através dessas análises. Beleza? Então, show de bola. Deixa eu... Vamos começar aqui. Vou botar. Começar a compartilhar a tela aqui com vocês, pessoal. Também quero começar vendo 50 mil reais de livros cristãos. Legal, legal. Ah, a primeira coisa que eu já vou falar para vocês é assim, galera, ó, entendendo exatamente por que o cliente de vocês compra e quem compra, vocês entendem basicamente mais, de forma mais aprofundada qual que é o estilo de vida dessa pessoa e os interesses que ela tem em comum. Então, muito sobre vender mais para os mesmos clientes tem a ver com entender como o teu mix de produto, como o teu mix de produto, ele se associa, ele é coerente com a vida do seu cliente. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Só para vocês terem noção. Antes de implementar essas estratégias de matriz RFM, de entender o que é um CAC, o que é o LTV, segmentar e processualizar, a taxa de recompra da Invictus, se eu não me engano, eu tenho aqui, depois eu vou apresentar para vocês, ela estava entre coisa de 12 e 13% por aí. Depois eu vou mostrar exatamente para vocês. E a gente conseguiu levar para mais de 40% de recompra. Ou seja, o nosso faturamento total, antes era 12, 13 provenientes de recompra, foi para mais de 40%. Então, isso tudo veio, primeiro, de um entendimento do comportamento do nosso cliente, qual que era o ciclo de compra médio dele,
e o que ele costumava comprar. Olha, prestem bem atenção nisso aqui, galera. Isso aqui a gente vai aprofundar, mas só para vocês terem noção. O que o meu cliente costumava comprar logo na primeira compra e quais são os produtos que ele costumava naturalmente comprar na segunda, na terceira compra. Entendendo isso, a gente consegue criar comunicações, estratégias para impactar essas pessoas de forma estratégica, incentivando a nova compra, fomentando a nova compra. Muito dessas estratégias não é só eu botar, não é só eu colocar um monte de mensagem automática. O jogo é entender exatamente a natureza dos produtos de primeira venda e a natureza dos produtos esteira, os produtos que tu vai continuar vendendo. E é isso que a gente vai aprofundar aqui. Fechou? Então, bora lá que eu vou compartilhar minha tela. Bora. Vou ver se eu estou compartilhando certo. Aqui. Beleza, então, galera. Vocês já estão conseguindo ver minha tela? Então perfeito. Deixa eu estou adicionando aqui as. Beleza. Eu estou só admitindo aqui, galera, as pessoas que estão entrando. Só um minutinho, tem bastante gente entrando agora para acompanhar a aula. Bom que eles já vão pegar no iniciozinho. Beleza. Então, beleza. Pessoal, caso vocês não me conheçam, só para vocês entenderem, tá? Quem é que está falando aqui com vocês, caso vocês chegaram de paraquedas, vieram os meus parceiros da Praxis, que indicaram vocês, né? Eu fundei a Invicto Joias dentro do meu quarto, foi meu primeiro e-commerce. Lá em 2017, já faturei mais de 45 milhões com ele. Eu fundei a Transcend E-Commerce, que já conta com mais de 5 mil alunos, mentorados, assessorados. Juntos, já somos mais de 200 milhões de faturamento anual. Fundei também a BH Diamonds, tá? Fundei a BH Diamonds, deixa eu só aceitar mais o pessoal aqui. Bastante gente entrando agora. Fundei a BH Diamonds, que vende online joias, diamantes sob medida, com tickets de 20, 50, até mais de 100 mil reais, tendo o processo pela internet. Palestrei no RD Summit 2024, maior evento de marketing digital. Fui eleito também melhor profissional do e-commerce de 2025 pela Becom. Então, a gente já tem aí um tempo de mercado e, graças a Deus, os clientes vêm reconhecer nosso trabalho para vocês entenderem que as estratégias que vocês vão ter aqui são realmente profissionais, são realmente coisas que funcionam, não é mais um maluquinho aí falando na internet. Então, é bom ter esse alinhamento. E agora eu quero dar a visão para vocês sobre aquisição, porque antes da gente ir para a análise da matriz RFM, eu quero que vocês entendam a dinâmica, o impacto que isso tem no longo prazo do negócio de vocês, tá? O impacto que isso tem no longo prazo, né? Como que funciona isso aqui? Então, como é que funciona a aquisição, retenção e monetização? Então, a gente sempre vai ter que pensar em três etapas. E só de vocês pensarem o e-commerce de vocês, pensarem o negócio de vocês nessas três etapas, vocês já vão estar muito acima, muito fora da média. Porque a verdade é que desde sempre grandes e-commerce grandes negócios, grandes marcas já pensavam assim, já pensavam em aquisição, já pensavam em retenção e monetização. Então, vocês, mesmo estando faturando 30, 50, 100, 200, 1 milhão por mês, mesmo tendo e-commerces melhores que as maiores marcas, né, do Brasil, enfim, vocês já conseguem ter uma estrutura profissional capaz de entregar essa lucratividade. Mas vamos lá, né? Essa lucratividade é fora da média do padrão do país, porque a grande maioria só pensa que ou é influenciador que vai fazer vender, ou é tráfego pago. Essa é a real. Então ninguém olha nem pensa depois da retenção e monetização. Então, como é que faz? A aquisição, o objetivo é atrair clientes qualificados com o menor custo de aquisição possível, utilizando estratégias como tráfego pago, SEO, parcerias, enfim. Aqui não se trata apenas de volume, mas de conquistar clientes que possuem o maior potencial de LTV, Lifetime Value, quanto esse cliente vai gastar ao longo da vida dele com a nossa empresa, ou seja, que vão gerar receita recorrente a longo prazo. Gente, o que que é isso? Quando vocês têm uma empresa que já pensa aquisição, retenção, monetização, já pensa nisso,
desde a escolha do mix de produto de vocês, vai ser direcionado para ter produtos que vão fomentar a recompra, que vão atrair clientes que têm um comportamento de recompra. E isso vai funcionar para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de negócio. Então, independente se ele naturalmente, por exemplo, quem trabalha com cosméticos, é natural que o tempo acabe, do tempo que seja um produto consumível, ele acaba e a pessoa naturalmente tem uma necessidade de recomprar se o produto realmente é bom. Só que não é só em produtos como cosméticos e tudo mais que esse comportamento vai acontecer. Eu vou dar um exemplo, tá, sobre cosmético, sobre aquisição e retenção, já, tá? Ah, eu vi uma estratégia que o dono da Beleza da Web usa para fazer aumentar a recorrência em cosmético, por exemplo, que é, olha só o nível de análise, galera. Analisar o tempo que demora para um shampoo, por exemplo, ser consumido, para ele acabar, e não estender a parcela, não estender a parcela do shampoo para mais tempo do que ele dura. Porque qual que era a objeção? Se a pessoa, por exemplo, tem um shampoo que durou 3 meses, só que ela fez em 6 vezes, pelo fato dela ver essa parcela no cartão, impede, mesmo ela querendo, dela comprar novamente. Isso faz que, por mais que eu faça uma nova venda e ela esteja no estágio de recomprar, gera uma objeção de eu ter que passar o meu cartão de novo e agora eu ter duas parcelas do mesmo shampoo, de um shampoo que eu já usei e do outro novo. Isso impedia. O que que ele fez? Uma estratégia porque eles pensam aquisição, retenção, monetização. Eles começaram a botar no shampoo, por exemplo, 3 vezes o parcelamento, porque assim que a pessoa terminasse de pagar, também seria o prazo que o shampoo seria consumido. Então, isso já é uma empresa pensada em aquisição, retenção e monetização. E a Beleza na Web é gigantesca, gera muito caixa justamente porque tem estratégia pensada nisso, diminuir custo de aquisição, aumentar a retenção, o cara continuar comprando e expandir mais valor dentro do mesmo cliente. Então, isso é só uma estratégia, um jeito de olhar para que vocês consigam vender mais para os mesmos clientes. É um jeito de olhar, né? Mas, se eu trabalho com moda, se eu trabalho com outros nichos, também dá para fazer. Por exemplo, na Invicto Joias, que a gente vende semi-joias masculinas, eu achei, sinceramente, que as pessoas não compravam de novo. Mas eles compram, né? Eles compram. Então, se a pessoa compra uma corrente, né, um colar, eu consigo fazer sequências específicas para essas pessoas para eles comprarem pulseiras, comprarem pingentes, comprarem anéis, outras coisas complementares ao que ele trouxe. Então, assim, primeiro, não tenha a crença de que na tua empresa não funciona a recompra. Primeiro, analise. E eu consegui analisar esse tipo de comportamento e ver que as pessoas compravam e até o período com a Praxis, né? Que a Praxis é nosso parceiro aqui. A Praxis nos deu essa visão de entender exatamente quem eram os clientes que mais compravam e com que frequência. Isso a gente já vai ver mais a fundo daqui a pouquinho. Só quero que vocês entendam o raciocínio, a lógica, porque não adianta, galera, sinceramente, nenhuma ferramenta, nenhuma planilha, nenhuma estratégia. Não adianta a gente ficar falando aqui para vocês se vocês não levarem a sério e, de fato, entenderem que isso é um fundamento essencial para o crescimento e geração de lucro do negócio de vocês. Então não adianta eu ficar falando só de ferramenta, o que dá para fazer, que mensagem dá para mandar, se vocês não entendem as consequências de se fazer isso no curto, médio e longo prazo. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, né? É isso que eu quero. Então, antes de mostrar mais ou menos o que dá para fazer, é o porquê que é bom fazer, o que eu tenho que esperar com isso e que impacto que isso tem no longo prazo no meu negócio, né? Então vamos lá. Então, já falou de aquisição, retenção. Retenção é sobre maximizar o ciclo de vida dos clientes, reduzindo o churn, que é a taxa de cancelamento, devolução, né? E aumentando a frequência de compra. Isso a gente pode alcançar através de estratégias como fluxos de e-mail marketing automatizados, programas de fidelidade, personalização de ofertas e uma experiência pós-compra impecável. O objetivo é transformar clientes em promotores da marca. O que que acontece, galera? Para eu vender novamente para o meu cliente,
ele tem que ter gostado da primeira experiência. Por que que eu compro direto no Mercado Livre? Porque funciona. Por que eu compro direto na Amazon Livros, por exemplo? Porque funciona e chega. Então, muito sobre a retenção tem a ver com a experiência do cliente. E o que que é a experiência do cliente? É a expectativa que ele tem, é a expectativa que ele tem em relação à sua empresa, no sentido de, por exemplo, eu fui lá no site, fiz uma compra. Eu acabei de comprar e eu recebi um e-mail me avisando que o pedido tinha sido concluído, um WhatsApp me avisando. Eu recebi já a data da entrega. A cada estágio que o produto passa, eu recebo uma informação da onde ele está. Ou seja, eu não deixo o cliente ansioso achando que levou um golpe. Eu não deixo meu cliente ansioso não sabendo onde é que está o código de rastreio. Eu, quando entrego de fato o produto, tenho uma boa experiência, não tem erro logístico, chega tudo bonitinho. A recompra, a retenção começa na experiência que o cliente teve com vocês. Então, se vocês deixam toda hora, falta produto, o cliente compra, demora para enviar, já cagou a experiência. Chega errado, chega mal embalado, chega de forma insegura, com mal cuidado para o cliente. Isso já afeta a experiência e, por consequência, vocês vendem muito menos na recorrência. E outro fator e o impacto que vocês vão ver, a indicação. Então, se eu quero ter uma estratégia de análise de matriz RFM, recência, frequência e monetização, quero criar campanhas segmentadas, de nada adianta se a experiência inicial não for cumprida, se essa experiência primeira não foi bem feita, porque tu vai entrar em contato com o cliente vai te xingar. É isso que vai acontecer. Basicamente é isso que vai acontecer. O cliente vai tipo, pô, cara, tu não entregou nem o que eu comprei, tu tá me oferecendo mais coisas para eu gastar meu dinheiro contigo. Não faz sentido. Agora, se a experiência é muito boa, é o contrário, o cliente gosta de receber. Tem cliente que vicia na tua marca. Ainda mais moda, pessoas que conseguem criar uma comunidade, elas viciam. Quem usa muito estratégias de CRM, de recência, frequência e monetização, é a própria reserva. Não sei se vocês já compraram na reserva alguma vez. Os caras te deixam sabendo de tudo via WhatsApp do que está acontecendo lá. E eles têm uma receita gigantesca via WhatsApp, porque eles têm um CRM interno. A Arezzo também faz isso, vende bilhões no e-commerce, muito por conta de estratégias segmentadas por perfil de cliente. Eles sabem exatamente o que o cliente compra, quando ele comprou, para fazer estratégias diferenciadas para vender para esse cara, para se manter presente na vida dele. Então, tem muitas pessoas que acham assim: e-mail marketing não funciona, mandar mensagem não funciona. Não é que não funciona, é que tu não entendeu a estratégia. É impossível eu não vender mais, é impossível eu não vender mais para alguém que gosta da minha marca e eu tenho os produtos que ele quer. Não tem como, isso não faz sentido. Então, assim, e outra, não é um e-mail que vai vender. É um conjunto de estímulos através de e-mails, através de WhatsApp, através de anúncios, segmentados da forma certa, que vai reforçar o desejo do cliente na sua marca e esse conjunto de estímulos que vão fazer ele tomar a decisão de compra. Até mesmo eu estava falando com uns especialistas aqui, nos treinamentos que a gente estava tendo, que, que é óbvio, se a pessoa gosta de uma marca, por exemplo, de roupa, por exemplo, uma pessoa, uma marca que faz muito isso é a Modab também. Gosta de uma marca de roupa, ela fica namorando aquilo ali. Ela gosta de ver. E por mais que ela não compre agora, tu tá enaltecendo cada vez mais o desejo, uma hora ela indica, uma hora a pessoa compra. O importante é estar presente na vida da pessoa, presente na vida dos teus clientes, de forma estratégica. Perfeito? Então, a retenção tem a ver com isso, com experiência, com o que ele teve sobre a experiência que ele teve quanto à marca. A outra parte sobre isso aqui, galera, é a monetização, né? Monetizar a base de clientes significa aumentar o ARPU, que é a receita média, né, por usuário, quanto é o ticket médio, né, ao longo da vida do cliente na empresa de vocês. Então, a gente vai fazer isso com estratégias de upsell, cross-sell, bundling, precificação dinâmica.
O foco é entender o comportamento do consumidor com base em análise de dados, como a matriz RFM, recência, frequência e valor monetário, monetização, e moldar o negócio para oferecer produtos e experiências que aumentem o ticket médio e a margem de lucro por cliente. Então vamos lá, gente. Olha só, percebam essa palavra aqui, ó. Moldar o negócio. Moldar o negócio. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é uma visão de moldar o negócio. O que que é isso? Pô, anotem isso aí. Quais são os produtos que eu uso para adquirir clientes? Aqueles produtos que eu vou usar para anunciar, colocar dinheiro em tráfego, por exemplo, em tráfego para atrair clientes novos. Quais são os clientes? Quais são os produtos? Porque só isso já vai fazer teu custo de aquisição diminuir. Porque se tu fica anunciando produtos, por exemplo, que não são ideais para vendas novas, vocês vão perder dinheiro. Ah, olha, o que que vai me dizer que um produto não é o ideal? Ele ter um custo de aquisição muito alto a ponto de ficar inviável de ser feito. Então, se eu tenho produtos que têm um ticket médio menor, que é um produto de entrada, eu diminuo o atrito, tenho uma oferta competitiva e a pessoa compra dentro de um custo legal e eu tenho uma margem ok para adquirir clientes, eu sei que depois eu consigo reter e monetizar, esse é o caminho. Agora, se tu erra já nos produtos que tu coloca para aquisição, tudo fica mais caro, tu tem menos clientes, por consequência, tu vai reter menos e monetizar menos. Então, é toda uma empresa moldada para isso. Ah, Willi, como que eu sei os produtos que eu vou ter que adicionar para reter e monetizar? Se tu tem uma boa experiência, geralmente os teus clientes te falam isso. Fica muito óbvio pelo que eles estão pedindo. Então, o jogo, galera, é entender exatamente qual que é a estratégia para quais são os produtos. Ó, esse aqui é meu mix de de produtos isca, que eu vou atrair clientes. Esse aqui é o meu mix de produto que eu vou reter e monetizar. Vocês têm isso, claro, tem que anotar e pensar quais são esses produtos. Quais são esses produtos que você vai colocar em cada uma dessas etapas. Só de pensar assim, vocês já vão diminuir drasticamente aí o custo de aquisição e fomentar mais a recompra, porque nem todo produto tem que ser divulgado da mesma forma. E quando a gente está falando de escala e tudo mais, a gente sempre vai falar ou de influenciador ou de anúncio, né, para fazer isso. E se a gente, mesmo usando anúncio e influenciador com os produtos errados, o que vai acontecer? O nosso custo de aquisição aumenta. E se o custo de aquisição aumenta, acaba ficando inviável de botar mais, de escalar mais, e acaba que tu tem menos clientes e, por consequência, tua retenção e monetização também não são lá o melhor possível, porque só vou conseguir reter e monetizar se eu tiver uma boa aquisição também. Fechou? Entenderam o contexto? Bora lá. Então, assim, ó, uma coisa que tem que ficar clara, né, e é por isso que eu falo, não tem como um e-commerce ser extremamente lucrativo sem isso aqui. Por quê? Olha só, de acordo com o estudo da Profitwell, tá? Entre 2014 e 2019, o CAC aumentou aproximadamente 60%. Então as pessoas me falam assim, geralmente, ah, William, eu estou fazendo a mesma coisa do ano passado, do ano retrasado, e está muito caro, o lucro está menor. Eu falei, sim, é meio óbvio, mais concorrentes entram no mercado, tem mais competidores, tem pessoas que copiam as ofertas, é normal. E então é normal que o custo vai ficar mais caro. Então, se tu fizer exatamente a mesma coisa, a tendência é que tudo piore. Vocês entenderam isso, gente? Se vocês fazem a mesma coisa de 2 anos atrás, a tendência é que tudo fique mais difícil mesmo, assim. Esse é o natural das coisas. Esse é o natural, as coisas ficam mais difíceis com o tempo. É por isso que a gente tem que estar se reinventando, evoluindo, avançando e não ficando parado. Porque é natural. Vamos supor que há 5 anos atrás vocês tinham 200 concorrentes. 5 anos depois, vocês vão ter 1.000 concorrentes, 1.500 concorrentes, 2.000 concorrentes, ainda mais pós-pandemia. Então, é meio que natural, né, isso acontecer, fora que tem grandes marcas investindo cada vez mais em anúncio, grandes marcas adentrando no mercado, que a atenção das pessoas fica cada vez mais diluída. Então, isso é algo comum, né? É comum. Então, é por isso que é muito importante a gente ter o controle do número do nosso negócio, entender exatamente qual que é o nosso custo de aquisição, quais são os produtos para clientes novos, quais são os produtos para a gente focar em recorrência. E isso é um dado que, sinceramente, eu nunca tive tanta clareza antes da Prax. A Prax
ela me deu essa clareza de fato, assim, não é historinha, galera, porque eu estou fazendo reunião com eles, na verdade, ao contrário, é porque eu vi que deu certo que eu estou fazendo reunião com eles, e aí eu estou contando aqui para vocês. Então, o jogo é esse. Então, desmistificou muita coisa dentro do meu negócio e que gerou, como eu falei, a gente saiu de 13, 14 de recorrência para mais de 40% de recorrência dentro da Invictus. Mas vamos lá. Olha só, um estudo da Bain Company indica que um aumento de 5% na retenção de clientes pode resultar em um aumento de 25 a 95% dos lucros, tá? Kotler afirma que é o pai do marketing, que conquistar um novo cliente pode custar de 5 a 7 vezes mais do que um cliente atual, 5 a 7 vezes mais caro conquistar um novo cliente do que alguém que já nos conhece. O que isso quer dizer? Custo de aquisição sempre será mais caro do que vender para quem já é cliente. É sempre mais barato, ou seja, gera mais margem, mais lucro. Beleza, ó. Relatórios indicam que mais de 60% dos profissionais de marketing afirmam que os custos de aquisição de clientes aumentaram nos últimos 3 anos. Então, beleza. Olha só. A Apple investe fortemente em retenção e monetização por meio de seu ecossistema. iPhone, iCloud, AirPods, clientes recorrentes são responsáveis por mais de 70% da receita anual. Então, galera, isso aqui é. Por que eu trouxe esses dados? Isso tem que fixar na cabeça de vocês. Não tem como pensar em ter um e-commerce profissional sem pensar em aquisição, retenção e monetização. Não tem como fazer isso, tá? Beleza. Aí aqui, galera, eu quero dar um exemplo para vocês, ó. Então, vamos supor, tá? Vamos supor, aqui a linha de 50 mil, 100 mil, 150, 200, 250. A linha vermelha é aquisição, a linha azul é retenção e a linha amarela é monetização, tá? Se a gente tem essa clareza aqui, o que acontece? Aquisição, ó. Aquisição, eu não vou conseguir aumentar muito o meu investimento, porque eu sempre vou travar putz, estou investindo, mas eu vou ter um limite de custo de aquisição e retorno sobre o investimento. Se eu chego, por exemplo, vamos supor que eu tenho um produto que é R$ 150. E aí eu invisto R$ 50 para fazer uma venda de R$ 150. Me sobra 100 bruto, mas eu tenho que tirar imposto, tenho que tirar o custo de produto, taxa de cartão, logística, embalagem, um monte de coisa. Tem que tirar tudo. Então quer dizer que se 50 fica esgoelada a minha margem, eu não consigo investir mais do que eu já estou investindo, sendo que eu estou com um custo de R$ 50 por venda. Então fica travado. Vai chegar um limite, mesmo que eu escale, mesmo que seja saudável até 100, 200, 300 mil, mesmo que. Só que vai chegar num ponto que o custo de aquisição vai me impedir de investir muito mais. Então, a gente tem que gerar receita dos mesmos clientes para gerar uma margem de lucro maior e crescer cada vez mais. Então, essa linha aqui é retenção, ó, é uma linha de receita, por exemplo, que ao longo do tempo eu vou aumentando. Então, por exemplo, aqui eu no mês 5, 10, 15, até 35 meses. Que pode ser que eu tenha uma linha de faturamento que vai travar por causa dos anúncios, mas eu vou conseguir ter uma linha de receita de lucro proveniente dos caras que reteram e dos caras que eu consegui aumentar ainda mais a venda para eles. Vendi mais de um produto, gerei indicação e tudo mais. Então, aqui, por exemplo, ó, se a gente tem aqui, eu vou pegar só um desses exemplos aqui, tá? Deixa eu só tirar aqui. Se a gente crescer 5% ao mês, de forma consistente, né? Isso que pode acontecer em 3 anos de trabalho, partindo de 100 mil por mês de faturamento. Por exemplo, se a gente acaba aumentando, adquirindo novos clientes e aumentando gradativamente o nosso faturamento pela retenção e monetização dos clientes que já estão, a gente consegue sair, por exemplo, aqui, ó, de 100 mil a mais de 500 mil reais por mês, mantendo uma taxa de crescimento mensal de 5%. De 5%. Todo mês crescendo 5%. E como que a gente consegue essa constância de crescimento? Retendo quem está entrando. Porque um e-commerce normal, o que ele faz? Ele só adquire clientes, e não consegue ficar retendo, não consegue reter. Então, por consequência,
é difícil escalar de forma constante, porque vai se perdendo clientes. Então, essa é a importância da monetização. Pessoal, da retenção e monetização de clientes. Tá ficando claro para vocês até aqui? Tá ficando claro? Ó, o Cleiton, desculpa o atraso. Pô, Cleiton, chegou 20 minutos, cara, atrasado, já perdeu. O mais importante foi assim, no 18, no minuto 18. Chegou no 20. Mas aí faz parte, né? A vida dá a oportunidade, aí vai da gente agarrar ou não. Não, tá claro? Perfeito. Então, perfeito, cara. Essa aqui sinceramente, tá? Essa visão, para mim, foi mudança de jogo total. Porque antes de ter essa clareza, eu não entendia, cara, como que a gente vai crescer constantemente sempre, sendo que, de fato, eu tenho que estar anunciando sempre para estar adquirindo clientes ali, mas todo mês zera, né? Todo mês começa de novo se eu não tenho uma estratégia. E o pior, começa de novo, só que daí começa de novo eu ganhando menos dinheiro, porque o custo de aquisição tende a aumentar cada vez mais. Então, é por isso que eu ter estratégias de retenção e monetização me faz conseguir crescer investindo e tendo mais lucro de forma sustentável. De forma sustentável. Então, beleza. Agora, deixa eu pegar aqui que eu vou voltar para o nosso mapa. Já vou compartilhar aqui com vocês. Beleza. Então, vamos lá. Então, entendemos o que é aquisição, retenção e monetização. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais nos indicadores que saem dessas informações, que saem dessas etapas e o que a gente pode fazer com isso, tá? Na prática, né? O que a gente vai fazer com isso aqui. Vamos lá. Claro, o que é o CAC, né? CAC é a sigla para custo de aquisição de clientes. Em palavras simples, é quanto custa para a sua empresa conquistar um novo cliente. E aí, o que acontece? Tem uma confusão aqui que muitas vezes é assim, eu invisto 1.000 e tenho 100 clientes. Logo, o meu custo de aquisição é 100. Só que não necessariamente, né? Não necessariamente se eu não tiver 100 novos clientes. O CAC é somente novos clientes. Se dentro dessas 100 vendas, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Se dentro vamos lá, investi 1.000, aí vamos supor que eu tive 10 vendas agora, ficar mais claro. Tive 10 vendas. Me custou R$ 100 por venda, né? Me custou R$ 100 por venda. Só que esse R$ 100 por venda não quer dizer que seja o meu CAC. Não quer, não quer dizer não quer dizer CAC. Se tiver algum cliente que já comprou. E isso aqui é uma coisa que só isso aqui já quebra muita gente. Por quê? Por que, William, que já quebra muita gente? Porque o que que a pessoa faz, tá? O que que a pessoa faz? Investir 5.000, né? Investir 5.000. Vamos manter para ficar fácil. Vamos lá. Investir 1.000. E aí o meu CAC tá R$ 100 ali. Fiz 10 vendas, tá R$ 100. Aí a pessoa acha que. Porque assim, ó, tu investiu 1.000 para conquistar novos clientes. Novos clientes. Então, se ao invés de dez novos clientes, tu teve 5 novos clientes e 5 recorrentes, o teu CAC não foi R$ 100, o teu CAC foi R$ 200. Então, o teu CAC foi R$ 200. Que isso que é o que acontece muito, que a pessoa vai lá, gastei 1.000, por exemplo, e fiz 10 vendas. E para ela tá saudável e tudo mais. Só que o que ela não viu? 5
são novos clientes e outros 5 já são clientes que já eram da base dela. E ela está gastando, ao invés de R$ 100 que ela achou, ela tá gastando 200 por venda, porque só 5 são novos. William, mas não tá bom, eu vendi? Não, beleza, tu vendeu. Só que o que que a gente tem que pensar? A lógica de investir esse dinheiro, esses 1.000 aqui, não era para vender de novo para o mesmo cliente. Esses R$ 1.000 aqui era para conquistar novos clientes. Então acaba que, se tu tem um ticket médio, por exemplo, de R$ 200, tu achou que estava pagando 100, tu achou que estava pagando 100 e estava vendendo 200. Mas aí quando vê, tu tá pagando 200 para vender 200, tu tá tendo prejuízo. Só que tu não vê por quê? Porque lá no anúncio, lá no Facebook, ele mistura tudo. Ele vai, olha, mas na campanha do anúncio eu estou investindo 100, estou vendendo 200. Estou investindo 50, estou vendendo 200. Perfeito. É o custo por venda. Então, custo, custo por venda é diferente de custo de aquisição. Ou seja, CPV é diferente de CAC. Então, isso tem que ficar muito claro. E é por isso que a gente tem que entender exatamente quais são os produtos que eu vou usar para que eu tenha um CAC, um custo de aquisição de um novo cliente menor. Galera, ficou claro isso aqui? Porque isso aqui é um pouco chatinho, mas ficou claro, faz sentido. E eu já vi assim, ó, muita gente errando e olhando para o gerenciador de anúncios, achando que está muito bom, que está dando super certo, mas no final das contas ela está gastando um dinheirão para vender para as pessoas que já tinham comprado dela e ela, com estratégias orgânicas, poderia vender para essa pessoa de novo, com mensagens, com e-mail, com CRM, de forma muito mais simples. Então, só isso aqui, galera, faz você economizar muita grana. Só que isso vem de uma análise exata de quem são os clientes, quando que eles compraram pela primeira vez. E como que a gente faz isso? As plataformas de e-commerce não tem isso. Nenhuma vem nativa com isso aí. Se eu fazer na planilha também, eu vou morrer fazendo na planilha. Não tem. Como que veio? Na Prax, a gente consegue ter tudo isso de forma extremamente fácil e o melhor de tudo, né? Eles pegam o histórico inteiro do teu sistema de gestão. Então, eles pegam todo o histórico do RP, Bling, Tiny, e tu consegue ver todo o histórico passado de quem já comprou. E isso fica muito claro exatamente quem são os melhores clientes e dá para fazer uma correlação com os produtos que compraram. Isso é muito legal. E aí tu consegue tomar decisão muito mais assertiva. Mas beleza. Então, beleza, gente. O CAC já mostrei como que a gente calcula aqui e tudo mais, por que que ele é importante, né? Se o custo para conquistar um cliente for muito alto em relação ao que ele gera de receita, ticket médio LTV, seu negócio pode ter um prejuízo mesmo vendendo muito. Então é por isso que a gente tem que entender quanto que está sendo o meu custo para adquirir um novo cliente, né? E que estratégias vão reduzir aqui o meu CAC. Então, beleza, tem algumas estratégias que a gente pode fazer para reduzir aqui, ó. Ó, a redução de CAC passa principalmente pela diminuição do atrito na primeira compra. Quanto maior a taxa de conversão de novos visitantes em clientes, menor será o custo para aquisição. Então, aqui a gente tem algumas estratégias, tá, que vão facilitar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó, aumentar o desconto no cupom de primeira compra. Vamos lá. O objetivo disso aqui, ó, tornar a primeira compra mais atrativa e reduzir a barreira de entrada. Detalhes: podemos aceitar reduzir a margem de lucro na primeira venda, pois o foco é a aquisição do cliente e não o lucro imediato. O verdadeiro lucro virá no LTV. Alternativas: oferecer frete grátis ou desconto no frete como incentivo adicional. Aí vamos lá, galera. Tem duas coisas que vocês precisam entender, que isso varia de público para público, tá? O que que acontece? Tem públicos que vão ser mais sensíveis a frete, então às vezes dar frete grátis será mais importante do que cupom de desconto. Então, e aí como que vocês vão ter que medir isso? Observando uma semana, pelo menos, de teste. Então, vocês vão rodar de segunda a segunda o produto campeão de vocês com frete grátis.
entender o quanto isso diminui o custo de aquisição de um novo cliente e fazer a soma, calcular exatamente quanto que sobrou de margem para vocês, para ver o que é mais saudável. Ou, né, ou aumentar o cupom de desconto e o frete não sendo grátis. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor, tá? Aqui, ó. Vamos supor que hoje o CAC de vocês é R$ 60. Um exemplo. 60 para vender o produto de 200, tá? Um exemplo. Vou botar aqui, de R$ 200. Opa, saiu aqui, peraí. Para vender um produto de 200. Tá. Aí a gente quer diminuir esse CAC aqui. Eu quero diminuir esse CAC, eu quero diminuir ele para, sei lá, eu quero diminuir para R$ 40. Aí eu tenho duas opções aqui. Ou eu posso, tá? Como é um produto específico, o produto já está estabelecido. Eu tenho duas coisas aqui. Ou eu posso dar frete grátis, que é uma opção. Aí o que que eu vou fazer? Vamos supor que aqui o frete é grátis acima de 250. Eu vou dar, deixa eu abrir aqui de novo que caiu. Eu vou dar o frete grátis por uma semana, né, por 7 dias. E ver o que que isso influencia no meu CAC. Então, vamos supor, na semana anterior está 60 para fazer a venda de 200. Se eu dou um frete grátis, esse frete vai me custar ali R$ 20, né? Ele me custa 20. Ele me custa 20. E o meu CAC, se o meu CAC descer para 30, ó, essa é a visão que eu quero dar para vocês. Se ele descer para R$ 30, ele era 60, desceu para 30 e o meu custo, tá? E o meu custo é 20. O meu CAC atual virou 50. Então isso é um exemplo. Então, o meu CAC atual virou 50. Vamos supor que aqui eu não dava frete, agora eu começo a dar o frete grátis. E antes eu estava pagando R$ 60 para fazer uma venda de 200 e agora eu estou pagando R$ 50 para fazer uma venda de 200. Então, isso aqui é um exemplo para você, um exemplo de uma perspectiva financeira do negócio de vocês. Porque às vezes, eu não vou dar frete grátis porque a minha margem vai diminuir muito. Eu não vou dar desconto porque a minha margem vai diminuir muito. Mas o que tu não percebe é quanto que tu está gastando aqui, quanto que tu está gastando em anúncio para fazer essa venda. Então, nesse caso aqui, ó, eu dei o frete, né, um exemplo que me custa 20, eu dei esse frete grátis, o meu CAC diminuiu para 30, ele era 60, o meu custo de aquisição em termos de anúncio, né, foi de 60, saiu para 30, só que agora, mesmo eu somando o frete grátis que eu dei, o meu CAC está 50 ao invés de 60. Eu já diminui R$ 10 nessa estratégia. Ficou claro isso aqui, gente? Então, é uma matemática financeira mesmo que vocês fazem. É uma estratégia financeira de quanto é o custo de fato que o meu cliente está. Qual o custo que ele me gera para fazer uma venda nova. Perfeito? Então, essa aqui é uma estratégia para a gente diminuir o CAC. A mesma coisa vale, né? Se eu, ao invés de dar o frete grátis, eu dou um cupom de desconto maior na primeira compra. Então isso aqui é muito comum em várias empresas, várias lojas, tu ter um cupom de primeira compra, né? E geralmente o cupom de primeira compra tem que ser ali pelo menos 50% do teu CAC, mais ou menos, tá? 50%. Então, isso aqui é muito importante. Vocês podem ter visto, por exemplo, o iFood ou o Uber, quando ele entrou no Brasil, as estratégias que eles davam ali de açaí por R$ 1, açaí por R$ 5. Claro que eles têm fundo de investimento
para bancar esse prejuízo no início e tal, mas é só, eu quero que vocês peguem só o conceito. Às vezes a gente facilita um pouco a entrada do primeiro cliente para diminuir o atrito, né, para vender mais fácil. E esse atrito, galera, também pode haver não só com a oferta, pode ter a ver com a credibilidade que a empresa de vocês não passa, com a velocidade do site, com o produto que vocês estão anunciando, com a qualidade do produto, tudo isso vai gerar atrito. Se aquilo ali imediatamente não me faz comprar de maneira rápida, né, sem objeções, vai gerar atrito. Beleza. Fechou então. Outra coisa, né, que vão reduzir, ó, deixar claros os benefícios diferenciados do produto, utilizar comparações visuais, textuais, ou seja, né, é o que eu falei, gerar credibilidade de fato, valor percebido no produto para diminuir o CAC de vocês. Quanto mais atrativo for a oferta e esteticamente for muito bonito, mais vai vender. Basicamente é isso, tá? Utilizar produtos iscas. Olha só, isso aqui é bem legal, tá? Facilitar a primeira conversão com produtos de alta atratividade. Detalhes, né? Ó, produtos iscas são itens com preço cerca de 20% abaixo do ticket médio da loja. Então, assim, ó, apesar da primeira compra ter um ticket médio mais baixo, o cliente pode ser incentivado a fazer compras de maior valor no futuro através de ações de CRM bem estruturadas. Então, o que que é um produto isca? É ver qual que é o ticket médio da tua loja. Ah, é 200. Então, eu vou pegar 20%, 160, e eu vou divulgar esses produtos. Isso já vai facilitar para que vocês adquiram mais clientes. Beleza? Beleza? Vamos lá. O que que é o LTV? Ó, o LTV é o Lifetime Value, que em português significa o tempo de vida do cliente, né? É quanto dinheiro, em média, um cliente gera para sua empresa enquanto ele continua comprando. Como é que funciona? Olha só. Deixa eu pegar aqui. Ó, o LTV considera todas as compras que um cliente faz ao longo da sua relação com a marca, não apenas a primeira. Ou seja, não importa só o valor da primeira venda, o que interessa é quanto ele vai gastar com você no total do relacionamento. Por que que o LTV é importante? Olha só, ele ajuda a entender o real valor de cada cliente do seu negócio. Vamos lá. Se você sabe que um cliente vai gerar R$ 1.000 ao longo do tempo, você pode investir mais para conquistá-lo, mesmo que o CAC para atrair ele, o custo de aquisição seja alto. Então, por exemplo, vamos supor que a primeira venda é R$ 200 e o meu CAC é 100. Na teoria, pô, prejuízo. Prejuízo, não tem jeito. Eu pago 100, o negócio é prejuízo. Só que esse cara vai recomprar contigo mais 5 vezes ao longo de um ano, por exemplo. Então quer dizer que tu gastou R$ 100 para conquistar esse cliente, e em um ano ele comprou R$ 1.000. É muito comum também o pessoal do atacado, de revenda, eles às vezes ficarem com medo de ter um custo alto e não lucrar muito na primeira venda. Mas é verdade que esse cliente volta várias vezes para comprar dele em um ano, né? Tem negócios que naturalmente é assim. Naturalmente é assim, tá? Então, por isso que é importante ter esse número. E eu quero que vocês reflitam sobre isso hoje. Se eu perguntar para vocês, quanto que é a média, o LTV médio do cliente de vocês? Vocês sabem falar sobre isso? Quanto que eles compram? Com que frequência eles compram? Qual que é a média? Eu investi R$ 80, em média, os meus clientes gastam comigo 500, R$ 1.000, R$ 2.000. Quando eu comecei a analisar, eu me surpreendi, sinceramente. Me surpreendi o quanto que os meus clientes compravam. Tinha gente que comprava de joia masculina R$ 3.000 em um ano, R$ 3.000. E eu falei, caramba, da onde? Eu não tinha nem ideia. E aí o legal é que o sistema da Praxis, ele consegue nos mostrar isso certinho, como é que funciona, né? E o Eduardo tá aqui. Depois, ô Eduardo, tem como depois mostrar aquele painelzinho para o pessoal ver dentro da Praxis a questão de quantos dias que o cliente comprou e tudo mais? Claro, quer que eu mostre agora já ou mostre Pode depois? ser já, para o pessoal já ver porque eu já comentei. Pode ser. Tá, deixa eu abrir a tela aqui só. Beleza, beleza. Vou deixar tu. Na verdade, tenta compartilhar que eu te autorizo. Tá, Vamos ver. Que daí eu acho que tá deixa eu... tudo. Só tô abrindo aqui.
Fechou, fechou, fechou. Período. Minuto. Quase. Tranquilo, tranquilo. Gente, é loucura. Vocês vão ver o que dá para fazer e é super simples, né? Mas eu já vou mostrando aqui para vocês. Olha só. Posso compartilhar? Vai, Pode, atrapalhei. pode, 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 pode. Send request, mandei aí. Request accepted. Boa. Vamos lá, aqui. Tá. Minha vida quando estiverem vendo. Sinto que está quase. Agora foi. Pô, Já tá conseguindo ver a Prax? tô. Uhum. Legal. Então vamos lá. Acho que nesse tema que tu comentou especificamente, né, de recompra, o que que a gente faz? Vamos cruzar todos os dados de vocês. Então, no caso do Will, que a gente tem trade, tem bag, tem tiny, a gente juntou tudo. E a Uhum. gente consegue ver aqui de uma forma muito organizada. O legal é que é sempre o dado primário, então é o dado da plataforma que a gente puxa. Assim, ó, quanto que. Filtrei aqui os últimos 12 meses, tá? Mas a gente pode filtrar o histórico completo da marca. Uhum. Quanto que a gente vendeu? 600 mil reais. Quanto que é do pedido em recompra? 227 mil. Ou seja, 38% da venda é recompra. Né? Então a gente consegue saber ver que o oposto é que 60% da venda vem de cliente novo e 40% está vindo de cara que compra, que está voltando a comprar com a gente. O que que é legal? É conseguir ver quanto tempo demora para ele fazer entre a primeira e a segunda compra, entre a primeira e a terceira compra, entre a primeira e a quarta, né? Então, estamos vendo com base em dados que já demora 220 dias para o cliente voltar a comprar conosco. Cara, Uhum. vamos tentar então reduzir esse período, né? Vamos tentar fazer que ele comece a comprar com uns 150, 160 dias, né? Então a gente pode ajustar também as regras de comunicação para o lojista vir começar a comprar antes. Quantos clientes a gente conseguiu adquirir novos? Quantos eles já voltaram? 31%. Qual que é a frequência? Quanto esse cliente está deixando em cada pedido? E outra coisa que é muito legal, a gente conseguir acompanhar efetivamente o como é que tá o LTV, né? Então, deixa eu só ver um negocinho aqui. Uhum. É, ai, aqui, o LTV da marca está em R$ 900, o custo de aquisição desse cliente em 121, a relação dos dois 6,64, 1,72 frequência de compra. Então, o legal é que é tudo automático, né? Plugou na Praxis, já vai ter esse número de forma automática. Acho que é isso, né, Will? Acho que era isso que queria dar Isso, uma olhadinha. e aí tem a questão da gente conseguir, obviamente, ver ali o WhatsApp do cliente. Por exemplo, eu pego só os clientes campeões, consigo ver o e-mail, WhatsApp, Vamos para lá. separar e-mail e mensagens específicas por estágio do cliente, né? É, Isso é outro que hum. seria aqui na análise RFM. Não sei se tu vai comentar isso mais a fundo, posso voltar aqui mais tarde. Vou comentar agora, inclusive. Uhum. Então, vou dar um stop aqui e depois eu volto. Fechou, fechou. Então é o por dentro, né? Por dentro da coisa, como que a gente faz na prática, é aquilo ali. Mas beleza. Agora a gente vai falar sobre de fato, o LTV, que aí tem a ver com isso que o Eduardo já ia mostrar um pouquinho. Mas vamos lá. Tá, vamos lá. Então, a gente já viu aqui sobre aquisição, retenção e monetização. A gente viu a questão do CAC. Agora, o que que é o LTV? E beleza. Como que a gente vai fazer agora para aumentar? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, que é mais simples, é o cross-sell e upsell, né? Apresentar produtos complementares ou versões superiores dos produtos durante o processo de compra. Então, isso desde o WhatsApp, desde o e-mail, desde o próprio site a gente faz isso. Então, a gente vai utilizar a estratégia CRM para manter o contato constante com a base de clientes. E qual que é o jogo, galera? A gente pode criar vários fluxos, tanto fluxos automáticos via e-mail, como ações práticas via WhatsApp, via ligação, via anúncios para essas pessoas. Como eu falei, isso aqui faz sentido quando a gente já sabe quais são os produtos de aquisição, de retenção e os produtos de monetização. Então não adianta eu só pegar e mandar um monte de e-mail do nada. Eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que ter um fundamento, eu tenho que ter um o que fazer, quando fazer e para quem fazer. E aí já começa essa questão aqui, ó, de clusterização da base por interesse e comportamento, que é a matriz RFM.
Então, a gente vai aplicar a matriz RFM para entender quem são os clientes que compram com a maior recência, frequência e valor monetário. Então, assim, a gente pode, dentro disso, segmentar em clientes campeões, clientes que compram com alta frequência e alto valor, clientes fiéis, que compram frequentemente, clientes recentes, né, que são novos na nossa base, e clientes que precisam de atenção, que já estão há algum tempo sem comprar, em risco e inativos que já entraram, né, em churn, que já pararam de comprar da gente, né? E aí a gente consegue criar campanhas específicas para cada grupo, aumentando a retenção e o valor total de cada cliente ao longo do tempo. Então, galera, esse aqui é o ouro do ouro do ouro, literalmente. A gente consegue criar estratégia. William, e tem regra? Não tem regra, tem fundamento. Óbvio que a gente vai ter várias réguas de comunicação que a gente pode criar via CRM para aumentar, né? E de forma, como eu falei, fluxos automáticos e também fluxos manuais com base no tipo de cliente. Então, nos campeões, a gente vai fazer ofertas específicas, nos fiéis também, nos recentes também, nos caras que a gente está perdendo também. Então, a gente consegue fazer. Dá uma olhada aqui, por exemplo, ó, isso aqui na Invictus, antes de a gente começar a fazer uma estratégia mais estruturada, olha só, a taxa de recompra, 12% antes de fazer. Depois de fazer, olha só a nossa taxa de recompra depois de executar a estratégia. 47,45. Tu sabia dessa, Eduardo, ou não? Desse volume aqui? Além de não saber, a gente vai gravar depois uns reels falando sobre isso, porque eu não tinha ideia. Bom saber, né? Bom saber. Eu não tinha, cara, aumentou em 4 vezes a recompra, cara. É brutal esse Muito, número. cara. É brutal. Muito. Mas aqui, ó, nessa fase aqui, Brutal. eu não, eu não acreditava que o meu cliente ia comprar muito porque era a cada 6 meses e tal. Só que aí que tá. Analisando a matriz RFM, eu vi que tinha uns loucos viciados nas joias, literalmente. Tá entendendo, galera? Então, assim, galera, eu não sou um cara viciado nos meus produtos, principalmente na Invictus. Quem era o meu irmão. Então eu nunca fui de usar. Então na minha cabeça eu pensei, pô, não, sei lá, o cara compra uma vez, é diferente de mulher. Esse era o meu pensamento. Mulher compra toda hora e tal. Joia é normal, mas o homem não. Só que aí que tá. Como a gente tem uma empresa de nicho, galera, e eu acho que é o caso de muitas pessoas aqui, tudo que vai ter um nicho, um público específico, vão ter pessoas que são usuários frequentes daqueles produtos. Para eles é uma parte importante da vida deles, até parte da identidade deles. Então, esse tipo de ferramenta te faz conhecer mais profundamente o comportamento do teu usuário, do teu cliente, e por consequência disso, tu vai criar ofertas muito mais inteligentes para eles, muito mais assertivas do que ficar fazendo uma única oferta para todo mundo em todos os momentos. É óbvio que eu segmentar para o contexto da pessoa, para o momento dela, vai ser muito mais eficiente, porque eu vou bater ali aonde faz mais sentido. E aí, Eduardo, pode mostrar agora mais ou menos por dentro da ferramenta para ficar mais claro para o pessoal de como, né, que a gente pode fazer isso de fato, como que a gente pode ter fácil esses contatos, esses números, né? Boa. Deixa eu só compartilhar aqui de novo. Fechou. Aqui. Peraí. Fechou. Me atrapalhando aqui. Não, de boa. Caraca, peraí, cara. Depois vou cortar essa minha dificuldade de abrir a ferramenta. Me avisa quando estiver vendo a minha tela. Tudo certo. Boa, eu acho que essa estratégia do William, ela é baseada principalmente nessa planilha, nessa aba aqui, nesse módulo de clientes. Então, Então, todos os clientes. foi isso aí que eu comecei a ver e eu comecei a ficar louco dele. A gente Exatamente. clusteriza todos os lojistas. É isso aí, cara. Com RFM, o que que é? O R é com recente esse cliente comprou com a gente. O F com frequente ele compra e o M é monetário. Quanto dinheiro esse cara gastou com a gente? Então o que que é legal? Clusteriza todos esses clientes em todas essas caixinhas.
campeões leais recentes, clientes que precisam de atenção em risco inativo. O que que é o legal? Primeiro, o algoritmo é único para cada loja. Então a gente viu antes lá que essa loja que eu estou mostrando aqui tem esse padrão de compra a cada 300, 400 dias. Agora, se você tem uma marca de cosméticos, nem o Will comentou antes, pô, daqui a pouco o cara compra cada 30 dias, né? Então o algoritmo vai rodar para cada uma loja. A gente conta quantos clientes a gente tem em cada categoria e entrega ali a lista com todos os clientes, com o nome, com o e-mail, com o telefone, com a classificação do cliente, com a data da primeira compra, com a data da última compra, com o tempo que ele está sem comprar, com o número de pedidos e o quanto ele já gastou. E o que que é legal? É filtrar tudo isso. Então a gente pode filtrar, só fazer uma campanha só para cliente que é campeão, só cliente que já comprou até acima de, sei lá, 18 mil reais, só clientes que compraram acima de 15 pedidos, ou então fazer o oposto, vamos filtrar só clientes que não compram acima de 365 dias. Vamos filtrar só clientes que compraram um produto X. Ou então, cara, estão com um produto travado em estoque, queremos fazer uma ação de frete grátis para uma região específica, fazer uma campanha para essa região. Cara, filtra o estado do cliente e faz uma campanha. Ou então, o cara comprou primeiro comprou o produto A, depois ele compra o produto B. Tu pode filtrar nível produto. Então, o que que é o legal aqui? Tu consegue cruzar e quebrar o cliente de vocês em tudo que é forma possível, segmentar e depois baixar a base. E aí eu acho que os números são o que o Will mostrou agora. Cara, sai de 12 para 50% de recompra. Brutal, assim, a recompra. Cara, e literalmente operando a base. Né? Tipo assim, tu não tá nem se ferrando em Google e Face. Tu não tá. Parou a briga lá de Não, o custo é CAC. bem menor, bem menor. Parou essa briga. Não tem mais essa briga. Cara, agora é dinheiro no bolso. É que eu acho que é a aula aqui, né? Cara, aumenta a LTV, aumenta a margem. É exatamente isso. É isso aí. Cara, e aqui vocês têm uma ferramenta que vai, cara, libera pro vendedor de vocês, cara, chama quem não compra 300, a mais 365 dias. Vai vender pra caralho. É Cara, isso vocês aí. vão ganhar dinheiro fácil. Fácil não, tem que trabalhar, né? É, Mas, porra, tu já conquistou o cliente, né? Agora é só sim. fazer ele voltar a comprar com a É gente. muito mais simples. E é legal, pessoal, que assim, óbvio, né? Eu sou o cara sempre do fundamento, né? Nunca. A empresa é uma máquina com várias engrenagens. Se algumas delas não funcionarem direito, vai prejudicar as outras, né? Não vai girar e tal, não vai funcionar. Então é por isso que tu já tem que pensar em aquisição, retenção, monetização desde o D0 do negócio. É óbvio que a maioria aqui, como eu também eu não tinha noção disso quando eu comecei, mas o melhor momento é agora para estruturar toda a empresa para que já de fato extrair o melhor disso. Mas óbvio, isso aqui, se vocês implementarem amanhã nos caras que estão satisfeitos com o negócio de vocês, vocês vão vender mais. Basicamente é isso. Né? Já vão gerar mais receita. E eu quero mostrar para vocês agora, pessoal, algumas ideias do que dá para fazer aqui, ó, do que dá para fazer para aqui é o que o Eduardo já mostrou, ó, aquela imagem, né, do campeão, leal, recente. E o que a gente pode fazer, né? Então, para os campeões, a gente pode fazer lançamento, preparar lançamentos de novos produtos, programas de fidelidade e indicação, grupos VIPs ou comunidades, review de produtos, upsell com produtos mais caros. E tudo isso aqui, galera, tudo que a gente está falando, dentro dos nossos programas de acompanhamento, a gente cria e desenvolve junto com os nossos clientes. Então, isso aqui é muito massa, porque a gente faz personalizado pro negócio da pessoa. Aqui, ó, o não pode perder, precisa de atenção, a gente pode fazer também comunidade, lançamento de novos produtos, recomendações de produtos, upsell, novos, né? Criar um bom fluxo de onboard, boas-vindas, nutrição, que no caso é aquilo que eu falei para reter o cliente. Então, a gente já cria uma régua de comunicação automática para antecipar todas as possíveis objeções do cliente para ele ter uma experiência agradável com a gente e querer repetir a dose. Vocês já foram num restaurante, por exemplo, no Outback, gostaram de ir, e se eu vou levar um amigo meu, se eu vou sair, eu quero fazer alguma coisa, é, e eu tiver que escolher um restaurante, geralmente eu vou escolher aquele que eu já tive uma boa experiência. Então, tu não vai querer testar toda hora. Então, o ser humano é muito previsível nesse quesito. Então, vamos supor, eu já tive o esforço de acreditar na empresa de vocês. Se a experiência foi boa, não tem por que eu comprar de outros lugares. Então, é por isso que faz sentido a gente ter vários produtos para atender o nosso cliente.
porque ele vai voltar naquele lugar que teve uma boa experiência, que gerou de fato valor para eles. Então, aqui a gente pode mandar ofertas por tempo limitado para a galera que tem risco, ofertas mais agressivas para tentar recuperar. E, galera, e cada um desses aqui vai criar uma árvore de centenas de coisas que a gente pode fazer para reativar essas pessoas com base no contexto, do que eles compraram, do produto, da situação, da época. Mas dá para criar uma estratégia muito, 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 muito bacana. Pessoal, quero saber se fez sentido, se vocês viram valor nisso que a gente trouxe aqui, em termos de impacto, o que pode trazer de mudança no negócio de vocês. Me contem aí, escrevam para mim aqui se fez sentido, tudo mais, tá? Ó, William, usar IA para criar essas estratégias específicas para cada tipo de cluster. Sim, se tu educar muito bem a IA com fundamento, pode te ajudar sim. Não, legal, galera. Show, show de bola. Pessoal, agora sim, ó, tu entendeu como é que a matriz RFM, ela te dá clareza para investir melhor, investir menos, né? A pergunta agora é como que você consegue aplicar isso de maneira específica e segmentada para o negócio de vocês, tá? Para o negócio de vocês, né? Então, assim, sabendo que é óbvio que vai gerar algumas dúvidas, alguma dificuldade, o que que a gente vai fazer, tá? Eu vou liberar agora para vocês uma consultoria gratuita com o meu time, né? Porque eu sei que, por mais que é bastante coisa aqui, com um direcionamento é muito mais fácil de aplicar, obviamente. Então, eu vou liberar para alguns de vocês aqui uma consultoria gratuita com o nosso time. E o que a gente vai fazer nessa consultoria, tá? A gente vai analisar os seus números, entender onde estão os gargalos, exatamente onde que estão os problemas, o diagnóstico, entender o momento atual de vocês e, com base nisso, traçar um plano para passar os 50, 100, 200, 300, 500 mil ou mais, sem que dependa 100% de você, usando matriz RFM, usando data science, usando esse aprofundamento de dados no negócio, porque hoje em dia a verdade é só uma, galera. Os custos tendem a aumentar, a concorrência tende a aumentar. Quem não entende a realidade do seu próprio negócio para criar estratégias e crescer vai ficar para trás. Isso aqui não é balela, é real, é o que acontece. É só olhar para os números e estatísticas do país. Então, eu vou pedir para o time mandar aqui e no grupo, a oportunidade de aplicar para essa consultoria. Tu vai mandar aí, Felipe? Beleza, a gente vai mandar aqui a oportunidade para aplicar. E quem ir nessa consultoria pode ganhar um mapa mental dessa aula, beleza? Pode ganhar um mapa mental dessa aula também de bônus. E, fora isso, pessoal, também vamos disponibilizar, né, um cupom da Prax para vocês, aquele cupom parceiro, aquele cupom amigo, né? Que a gente vai deixar lá também a gente manda no grupo ali para vocês também o cupom da Prax, porque assim, sinceramente, para olhar tudo isso de forma detalhada, é necessário ter um sistema, cara. Na planilha não dá, não tem como. Para compilar todos os dados que a Praxis compila de forma automática na planilha, tu vai demorar meses, cara. Tipo, é muita correlação de dados, né? Então, a gente vai deixar aqui para vocês, tá? Então, galera, podem aplicar, tá? Podem aplicar ali e vamos deixar. Ó, o Vini está interessado na Praxis ali. Ó, acho que bastante gente, né? Galera, é que assim, sinceramente, né? Sinceramente, é inquestionável que o negócio ajuda e, sinceramente, por muitos anos eu tentei olhar esses números de forma automática, nunca vi nenhuma plataforma que me ajudou, sinceramente mesmo. A gente tinha que fazer na planilha na mão e mesmo na mão não ficava 100%. Por isso que eu não sabia de vários dados importantes da empresa, porque não fica 100% e eles são uma mão na roda, tá? Então, ó, quem está em dúvida de adquirir a placa, eu indico muito, animal, show de bola. E galera, só para reforçar algumas coisas aqui também, tá? A galera que já passou, o primeiro passo aqui, ó, dessa galera aqui, por exemplo, o Rafael, ó,
Ele saiu de 10 mil para mais de 100 mil reais em 6 meses com acompanhamento. O Richard, ele saiu de 2 milhões para mais de 4 milhões por ano. O Limberger, aqui o William, ele gerou mais de 2 milhões para atacado. E aqui com o William a gente trabalha muito essa questão de recorrência. O Francisco gerou mais de 3 milhões de reais. Todos eles a gente indica a Praxis também. E todos eles passaram por essa consultoria que eu estou disponibilizando para vocês aí aplicarem de graça. Né? E se fizer sentido, obviamente, a gente vai mostrar como é que funciona nossos programas de acompanhamento. Então, a gente tem tantos programas de acompanhamento como serviço. E todos eles a gente indica Praxis. Todos eles a gente indica. Por quê? Porque é o fundamento de entender os números e, com base nisso, a gente criar a estratégia de forma mais assertiva. Perfeito? Então, galera, não perde tempo. Se vocês querem crescer um negócio com consistência, entendendo, tendo um negócio previsível, tanto entendendo exatamente o que vão fazer para adquirir clientes mais baratos, reter os clientes e monetizar mais para gerar mais caixa, não tendo custo de aquisição, entra aí, se inscreve para a consultoria. Tem algumas vagas e aí a gente está com algumas condições especiais nesse fechamento de mês. Não sei nem se tem que ser rápido para isso. E também coloquem aí a praxis no negócio de vocês para rodar. Fechou? Vamos meter bala, galera. Vamos para cima. E tu quer deixar. Aí, ó, pessoal, anota aí o contato. Pessoal, quem quiser me chamar, o que eu sugiro assim, a gente consegue um cupom específico para quem está aqui. A gente tem os e-mails de todo mundo e ah, quem instalar agora a gente já vai chamar todo mundo. Pode ter meu telefone pessoal, pode mandar mensagem meia-noite que eu respondo. E é legal até porque até quem for usar o diagnóstico do Will, que eu super indico, porque porra, o número dele ali é brutal, já instala a nossa ferramenta, o Will já conhece bem, já libera acesso para ele, já consegue fazer o diagnóstico com a ferramenta, então é 10 vezes mais fácil. Sim. Essa é a grande verdade. E pode, pode instalar, nos chama, a gente senta, ensina a usar, mostra as oportunidades e contem com a gente, sim, a gente tem um time de mais três pessoas que estão à disposição para analisar os dados, ensinar. Conta com a gente e conto com o Will, porque esse aí porra, esse número aí, cara, eu tirei o chapéu. Porra, porra, cara, agora eu entendi porque teu time pergunta tanta coisa, cara. Porra, tá, não. É Sim, dos caralhos porque os números, cara. porque o pessoal trabalha, né, meu? Não adianta deixar ali o Porra, numerinho parado, né? Então a gente criou muita ação para fazer, mas muito legal. cara do E caralho, cara. E obrigado, Do viu, André? caralho. Obrigado por estar aqui com o pessoal, compartilhar esse tempo. Acho que acho que já agregou valor para todo mundo, né? Espero que tenha Não, curtido show. aí. E vamos junto, cara. Vamos marcar mais. Vamos fazer mais um. Acho que, cara, conteúdo de muita qualidade. Foi muito bom, cara. Muito profundo. Não foi por cima, não foi superficial, foi específico. Top, cara. Do Não, é caralho. isso. Então é isso, gente. Estamos juntos, hein? De novo, apliquem ali para consultoria, apliquem ali para consultoria e também chame o pessoal da Praxis aí, vão para cima. Fechou? Tamo junto, a gente vai mandar lá tudo no grupo também. Até mais, ótima noite. Valeu, valeu. Valeu, Will. Tchau, tchau. Valeu, Até mais. pessoal. Tchau, tchau.